Pode-se dizer que a história do computador começa com o ábaco, 3.000 anos antes de Cristo. O primeiro artefato criado pelo homem para ampliar sua capacidade de fazer contagem e cálculos. O maior avanço em relação ao ábaco aconteceu em 1822, quando Charles Babbage, um matemático inglês, criou uma enorme calculadora mecânica que fazia operações de soma e subtração. O avanço seguinte ocorreu em 1946, com o ENIAC, sigla em inglês de Integrador e Calculador Numérico Elétrico, que funcionava a válvula, tinha capacidade para cálculos complexos, mas tinha uma estrutura gigantesca, pesando 30 toneladas. A capacidade do ENIAC de calcular é a mesma de uma calculadora atual. Na calculadora, os cálculos são feitos a partir das teclas pressionadas. Você aperta a tecla 2, depois o mais, seguido da tecla 3, e por fim a tecla igual, para ter o resultado 5. O ENIAC funcionava da mesma maneira, só que ao invés de apertar teclas, era preciso conectar fios e relés para a execução de uma operação. Mesmo assim, os cálculos passaram a ser feitos 20 vezes mais rápido. A evolução do ENIAC para algo mais próximo do computador se chamou UNIVAC, sigla de Computador Universal Automático. Surgiu em 1951, funcionando a transistor, que é menor e consome menos energia. Com ele, foi criado o conceito de cérebro eletrônico, com uma memória trabalhando em conjunto com o processador. As instruções de processamento e os dados a serem processados passaram a ficar armazenados na memória. Dessa maneira, num cálculo com grande quantidade de dados, o usuário não precisaria mais apertar teclas sucessivamente, como em uma calculadora, nem conectar cabos e relés, como no ENIAC, para que a cada operação o processador fosse ativado. No cérebro eletrônico, passou a ser possível, com um único comando, obter o resultado dos diversos cálculos propostos em poucos segundos. O UNIVAC criou também o conceito de interface com o usuário, no qual seria possível fazer a entrada de dados a serem processados por meio de um teclado e a saída dos dados depois de processados por impressão ou em um monitor. Na segunda metade da década de 1960, foi lançado o conceito de circuito integrado, reduzindo muito as dimensões do computador e aumentando ainda mais sua capacidade de trabalho. Um importante avanço para o mundo dos computadores. No entanto, foi em 1970, com o surgimento do microprocessador de alta velocidade, que este avanço foi ainda maior, e com ele os microcomputadores, acessíveis e de baixo custo. Assim como no UNIVAC, a execução de tarefas era ordenada com a digitação das chamadas linhas de comando. Por isso, o usuário era obrigado a conhecer linguagem de programação. Este problema foi resolvido na década de 1980. Com o crescimento da capacidade de processamento e armazenagem nos microcomputadores, o potencial de realizar operações complexas aumentou muito, até que as linhas de comando digitadas pelo usuário puderam ser substituídas por ícones ou botões em softwares gráficos, fáceis de serem interpretados e utilizados, como os usados atualmente, chamados de interface gráfica. Isso permitiu que pessoas comuns, e não apenas técnicos e cientistas, pudessem passar a usar cotidianamente o computador. Além disso, em poucos anos, os computadores tiveram aumentadas tanto a sua capacidade de armazenar e reproduzir sons e imagens, como de se comunicarem entre si, graças ao surgimento da internet. Com isso, o computador